A paz do Senhor. Hoje nós temos na nossa escola dominical uma lição que, sinceramente, eu achei muito interessante. O nome dela é O Deus Trino. Então, antes de começar, nós vamos fazer uma oração para que o Senhor venha realmente abrir, a nossa mente, o nosso coração e trazer para nós aquilo que o Senhor tem com a sua palavra. Amado Deus, obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, obrigada, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, porque sabemos que mesmo em meio às lutas e às tribulações, o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Deus, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, é o nosso Deus forte. Agora, Senhor, que vamos aprender mais uma porção da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo venha trazer a nós, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque muitas vezes aquilo que não está no papel, Pai, vem realmente por inspiração do Seu Espírito, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, nos usa como canal da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor para com a Tua igreja nesse dia. E nos dá, Senhor, fazer conforme a Tua vontade. Por Jesus nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Amados, não é só na nossa igreja, mas em muitas, quando o pastor ele vai encerrar, o trabalho, o culto, ele termina com a bênção apostólica. E aí, nós muitas vezes ficamos pensando assim, de onde vem isso? Então, nesse nosso estudo nós vamos descobrir, ou lembrar que o apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ele deu tipo um modelinho, para essa bênção, onde os pastores falam, eles rogam pelo amor de Deus sobre as nossas vidas, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo. Então, hoje nós vamos tratar desse assunto, dessa temática que muitas vezes até fica assim meio polêmica. Por quê? Porque a nossa mente não consegue muitas vezes entender como Pai, Filho e Espírito Santo são um só. E são três, Quando nós nos referimos ao amor como o amor de Deus, quando Ele, de uma forma extrema, entregou o seu Filho para nos resgatar. Quando nós falamos da graça de Jesus, que através do seu sacrifício, trouxe a redenção dos pecados de toda a humanidade para sempre, uma quantidade de pessoas assim, sem limites. E o Espírito Santo, em que Ele nos traz o consolo e a comunhão, onde Ele traz ao nosso coração aquilo que nós devemos fazer, ou quando Ele nos convence, a Bíblia fala que Ele nos convence, da justiça e do juízo. Então, nós começamos falando sobre esse texto do apóstolo Paulo, em que ele fala: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Ele sempre fala com a graça, com a força, que Ele nos dá. Essa graça pela qual Jesus nos dá o direito a todo aquele que chega até Ele, não importa o que fez, não importa se foi um ladrão, não importa se foi um assassino, mas que todo aquele que se converte a Jesus, que se arrepende dos seus pecados, é envolvido por essa graça soberana, essa graça tremenda que faz dele uma nova criatura e restaura essa comunhão do homem com Deus. É maravilhoso pensar nisso, Então, Jesus Cristo é aquele que nos leva ao Pai. Através do Senhor Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Por quê? Porque houve uma quebra, O pecado fez uma quebra entre o homem e Deus. E Jesus trouxe essa reconciliação. Então, nós entendemos que somente Jesus pode nos levar a Deus. O Pai é amor. Foi o amor de Deus que fez com que Ele trouxesse Jesus para nós. Foi por amar tanto e ver o mundo no pecado, o mundo nas trevas, o mundo assim, na lei do pecado, na verdade, na lei do Antigo Testamento, Que uma vez que você pecou, você tem que pagar. Era a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, Se você olhou, fez algo que não é certo,
te arrancava o olho. Se você roubou, te cortava a mão. E Deus, com a sua misericórdia, não deixou a gente entregue aos nossos próprios pecados e as consequências dele. E aí ele mandou Jesus, né? Para vir, para falar de amor, para espalhar misericórdia, para ensinar o caminho da nossa volta para Deus. Ele veio para ensinar de que forma o homem recuperava essa comunhão com Deus, onde no princípio Deus falava, né? E o homem ouvia. Nós temos exemplos lindos na Bíblia, né? Abraão, Moisés, onde Deus falava quase e eles conseguiam entender. E eles falavam e Deus respondia. E que pena, né, que isso tenha se perdido. Mas graças à misericórdia dele, através de Jesus, nós conseguimos recuperar. Porque hoje, eu e você, se erramos e nos arrependemos e pedimos perdão, ele nos perdoa. E se hoje falamos com Deus, ele nos responde. Diante de tribulação, na hora de angústia, ele atende. E ele fala assim que ele sabe tudo que a gente precisa, mas ele quer que nós falemos com ele. Então, através de Jesus, nós conseguimos essa ponte, né? Jesus é essa ponte de retorno à comunhão com Deus. E nós sabemos quanto nós precisamos dela. Nós sabemos que diante de problema, diante de angústia, diante de toda dificuldade, nós podemos pedir para Deus e Ele nos ouve. Que bom, né? Que maravilhoso é isso. Depois, ele fala do Espírito Santo. Portanto, se algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Esse texto, o autor diz assim, que a segunda carta aos Coríntios foi uma obra muito difícil de Paulo escrever. Ela é tida como a alma de Paulo, onde assim ele explica, né, como é seu ministério e ele exorta a igreja. Ele repreende, né, naquilo que a igreja tem que ser corrigida, digamos assim. Porque a Bíblia diz assim, que o pai corrige o filho a quem ama. E Deus, imagine, né, com o amor que ele tem por nós, ele também tem que nos corrigir. Porque muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós nos desviamos do caminho. E quando Jesus foi, ele falou que ele ia deixar o Espírito Santo. Não só para consolar, mas também para mostrar para nós quando nós erramos. Para que aquele peso, né, que a gente sente, é para mostrar para a gente, através do Espírito Santo de Deus, que nós estamos fora do caminho, que nós estamos fora da vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo usava isso com a igreja, né? De mostrar, nós temos o exemplo das cartas que ele escrevia para as igrejas. Agora, essa carta de 2 Coríntios, ela é bastante extensa e nela ele fala de para que ele veio, para que o chamado dele qual é, né? O ministério dele, mas também exortando a igreja a voltar àquele amor, a voltar a recuperar, né, a relação com Deus. Para a gente poder ter uma noção o Deus Trino, né, dessa trindade, então nós temos algumas perguntas. Quem é Deus nessa trindade? Deus é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é Espírito, né? Que são 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas de mesma substância, de mesmo poder e de mesma eternidade. Deus é onipresente, porque está em todo lugar. É onisciente, Ele sabe todas as coisas. E onipotente, Ele pode todas as coisas. Qual que é a função do Pai? O Pai é o Criador e o sustentador do universo. Sua função diz a gerar, criar, manter o universo e manter o homem, né? Quando a gente lê Gênesis, ele diz, no princípio criou Deus. Então, lá no princípio, né, em Gênesis, a Bíblia só fala em Deus, o Criador, né? Aquele que trouxe, ele pegou o caos e transformou na terra, separando a água, né, a água da terra, e criando os animais, criando as plantas, e por último, criou o homem. E ele criou o homem com muito amor, né? A Bíblia fala que ele nos fez a sua imagem e semelhança.
Depois, qual a função do Filho? O Filho é o redentor das nossas almas. Deus se revelou ao homem enviando Jesus Cristo para morrer na cruz e nos salvar, e nos resgatar, e nos trazer de volta. O Filho, que é o verbo do Pai, verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância, tomou a natureza humana no ventre de Maria, de maneira que duas naturezas inteiras e perfeitas, a divindade e a humanidade, estavam numa só pessoa. Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que foi crucificado, morto e sepultado, para nos reconciliar com o Pai e para pagar os pecados de todos os homens. Ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele subiu ao céu e lá está, até o dia em que ele volte para julgar os homens no último dia. Qual a função do Espírito Santo? Convencer o pecador do seu pecado e convertê-la pelo arrependimento. O Espírito também tem a missão, na verdade, assim, a função dele é relacionada à missão da igreja, com fortalecimento e levando a igreja a ir pela terra cumprir o propósito para que ela existe. A igreja do Senhor, ela tem o propósito de levar a palavra do Senhor a todos, a toda a terra, até os confins da terra, diz ao Senhor. Mas, e de que forma? Sendo testemunha do amor, da misericórdia de Deus. É o Espírito que nos move a fazer novos discípulos, e discípulos para Deus, que nos capacita com dons, com ministério. Ele nos transforma a nossa natureza, ele nos reveste de autoridade para que nós possamos estar a serviço da igreja. O Espírito Santo é aquele que está preparando a igreja para a volta do Senhor. Ele é da mesma substância, mesma majestade e a mesma glória com o Pai e o Filho, verdadeiro e eterno Deus. E aí muitas vezes nos perguntamos, como podem 3 pessoas ser só uma? Como pode Deus ser Pai, ser Filho e ser Espírito Santo e apenas um? Segundo o testemunho do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do dia da descida do Espírito Santo, Deus se torna atuante em 3 figuras interrelacionadas, em uma só unidade divina: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a partir dessa descida do Espírito Santo, nós vivemos o tempo de Pentecostes, ou da Trindade. Embora tenhamos 3 pessoas, não dá para imaginar um rejeitando o outro. Crer no Pai, que criou o mundo para sermos felizes, só tem sentido se nós cremos em Jesus, que nos reconciliou com o Pai e com toda a sua criação. E assim com o Espírito Santo, que é aquele que nos vivifica, é aquele que nos enche, é aquele que nos transforma, é aquele que traz a vontade de Deus para as nossas vidas, é aquele que revela a nós uma nova forma de viver com essa reconciliação. Na Trindade, os 3 diferentes são um, e quando um age, os outros 2 se envolvem. Nenhum é maior que o outro, e nenhum pode ser excluído. Mesmo que não seja assim tão fácil da gente entender, que a gente possa experimentar essa presença na nossa vida. Esse é o essencial. Porque muitas vezes, para a nossa mente, que é tão restrita, porque nós somos humanos, nós somos tão limitados, nós temos um chamado a aceitar, a aceitar assim, a crer em Deus, a crer em Jesus e a crer no Espírito Santo, a experimentar essa nova vida. Porque a Bíblia diz assim, que nós estávamos separados, estávamos distanciados. E é um convite, que Deus nos faz para experimentar a reconciliação com Deus, através do amor de Jesus, através do sacrifício de Jesus, e a viver dentro de uma nova vida, de uma nova esfera, de uma nova visão, onde o Espírito nos mostra onde estamos errando, quando erramos, quando nos afastamos, quando pecamos.
ele nos mostra o que isso acontece e nos convence, né, a mudar, a retornar àquele amor, àquele ambiente de harmonia, né, de vida realmente espiritual com Deus, buscando a cada dia uma mudança de vida. E dentro da igreja, essa mudança traz para nós uma tarefa muito importante, que é a de fazer novos discípulos, que é de trazer novas pessoas a Jesus, através do testemunho, através da nossa vida, dessa mudança que o Espírito opera em nós. Mostrar a novas pessoas o quanto é maravilhoso servir a Deus, o quanto Deus nos ama e como nós podemos ter uma vida de alegria, de bênção e de paz, independente do que acontece no mundo lá fora. Salmo 91 diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas que nós, que estamos debaixo da graça do Senhor, não somos atingidos. Que o Senhor nos livra. E como eu costumo dizer, né? Existe um período, né, agora, essa pandemia, em que há muita preocupação das pessoas, o medo, né, a insegurança. Eu sempre digo para as pessoas no meu trabalho, a gente faz a nossa parte, a gente se cuida. Mas sabemos que, ainda que possamos, né, ser atingidos pela enfermidade, o Senhor está conosco. O Senhor sabe do melhor para as nossas vidas. E que a hora em que nós morreremos, em que todos nós morreremos, Deus sabe. E nós só vamos pela vontade, né, ou pela vontade permissiva de Deus. Nenhum filho de Deus é atingido pelo mal, se não for propósito do Senhor. Ou para as nossas vidas, ou para atingir outras vidas através de nós. Mas nós estamos aqui como discípulos, nós estamos aqui como servos para ser usados pelo Senhor conforme a sua vontade. Então nós cremos que o Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, tem total domínio e controle sobre o mundo, sobre a vida do homem, sobre a natureza, e que nada, nenhuma folha se move se não for pela vontade dele. Nós podemos não compreender como isso se processa, porque o mistério de Deus não cabe na nossa mente, né, na nossa cabecinha aqui pequena, mas essa é a verdade revelada, que Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. E quem nos revelou esse mistério foi Jesus, né? Ele falou do Pai, ele falou que ele vinha, que ele era o Filho e que ele vinha, e que um dia ele voltaria, e que quando ele voltasse, Deus ia mandar o Consolador, porque enquanto ele estava aqui, né, ele falava com as pessoas viam o exemplo dele. Jesus viveu como homem, mas a sua natureza divina nunca teve confronto com a natureza humana, porque ele sempre fez o que era correto. Ele nunca caiu em pecado. E ele dizia assim, o Pai me mandou, o Pai me enviou, e eu vou enviar vocês agora para o mundo. Né? O Pai me enviou para vir convencer do pecado, da justiça e do juízo. Agora que eu vou deixar vocês aqui para fazer isso. Mas Deus vai enviar o Consolador para que vocês não se sintam sozinhos. Então, nessa tarefa que Deus deixou para nós, né, de ser testemunhas do Evangelho do Senhor, de ser testemunhas da graça, da misericórdia, nós temos o Espírito Santo para nos fortalecer, para nos consolar. E eu gostaria de deixar para aqueles que gostam de se inteirar mais, né, de explorar mais esse assunto, os textos nossos dessa semana. 2 Coríntios 13, que é a base do nosso estudo, que fala da graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. João 14, 6-8. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mateus 3, 16-17. Esse texto fala do batismo de Jesus, e é quando o Espírito Santo vem em forma de pomba e a voz do céu diz assim, esse é meu Filho amado em quem eu me comprazo. João 4, 24. Deus é Espírito e importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Filipenses 2, 6-8. Jesus
sendo Deus, se fez servo e não usurpou ser maior que Deus ou ser comparado a Deus. Ele se humilhou para que nós pudéssemos ser resgatados. João 14, 16 a 17. Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador. Isso quando da partida dele. E João 16, 7 a 15. Os discípulos não se conformavam, de Jesus, e ele diz assim: eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Porque Jesus esteve durante todo o tempo em que esteve na terra, ele esteve limitado à região onde ele habitava, isso como homem, enquanto homem. E o Espírito Santo, que é o Consolador, está em todos os lugares ao mesmo tempo, Então, que nós possamos não nos esquecer disso, de que o Deus Trino está conosco. O Deus Trino é o nosso Salvador, é o Criador e é o Consolador. E nós temos, cuidado completo através desse Deus tão maravilhoso. Que Deus possa encher os nossos corações com alegria, com a certeza da sua presença e com a nossa fé sempre voltada para Jesus, sabendo que não importa o momento de tribulação ou angústia, Jesus está conosco. O nosso Deus forte é a nossa segurança. Vamos orar para encerrar o nosso trabalho? Senhor, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por mais esse momento na Tua presença. Que o Senhor continue falando aos nossos corações no decorrer desse dia. E complementa, Pai, aquilo que nós não conseguimos trazer. Mas que a Tua graça, o Teu amor e a Tua presença constante nas nossas vidas sejam algo que fique muito gravado, e gravado de uma forma muito forte no nosso coração. Nos capacita, Senhor, a ser melhores a cada dia e a fazer a Tua vontade. E ser realmente testemunhas vivas Tuas, Senhor, até a volta santa e maravilhosa de Jesus. Louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Amém. Fiquem na paz, querido. Que Deus nos abençoe.